e não esquecer. Tem a hora, né? Professor, mais uma pergunta daí. Eu queria entender a diferença do autoassédio e do heteroassédio. Quando identificar se eu estou com autoassédio, aquele monodeísmo, aquela ideia fixa, não, a primeira coisa é o seguinte, ou se está sendo não, a primeira externo. coisa é o seguinte. Você pergunta para você, eu estou com heteroassédio? Pergunta para você, tá certo? Se você falar que você está, que tem autoassédio. Não precisa procurar. A gente já alivia alguma coisa. Você entendeu? Agora, se você chega e fala assim, não, eu não tenho heteroassédio, sou só eu mesmo. Então acabou, você já identificou que o problema é seu. De modo que você tem que ver por quê. Agora você vai perguntar, por que eu sou assim? O que é que eu estou fazendo? O que é que está errado comigo? Qual é o meu interesse? Aí você vai ver, tem sempre um trafar. Para não falar que é um mega trafar. Há uma invirtude, há um vício, há uma má qualificação atrás disso, senão não teria. Agora veja, isso eu estou falando se o negócio, se aquela condição, ela é mais ou menos regular, ou habitual, ou já está enraizada. Se é uma coisa superficial, fugaz, está passando, isso aí é outra coisa. Às vezes pode ser até uma assistência que você está fazendo. Então, essa terceira pergunta também não pode ser esquecida nunca. Isso que está acontecendo comigo, será que eu estou fazendo assistência para os outros e eu ainda não desconfiei? Isso aí é que é terrível. Às vezes acontece. O percentual não é muito comum, mas que acontece, acontece. Pode dar um exemplo? Você, por exemplo, você sentiu todas as coisas, você já sabe o que é assédio, não sabe? Você sentiu isso tudo. Aí você vai perguntar para você, vem cá, será que está acontecendo isso porque eu estou precisando de fazer uma assistência maior para alguém? Você vai olhar, tem o assediador de alguém que está com você. Mas não é seu. Ele nem tem muita coisa que ver com você, não. Mas o processo é que tem que ajudar aquela outra pessoa. Então você está sendo a interface. Você está entendendo? O assistente, a assistente, está ajudando. Então, é importante a gente identificar isso também. Aumentar a lucidez para perceber as companhias, para ver se isso. a companhia ali está precisando Agora, de assistência. É muito importante eu falar isso aqui, porque essa terceira posição é que predomina. Daqui 2 anos, se a pessoa dominar a energia do jeito que eu estava falando ali para eles, ela vai começar a entrar nessa terceira posição. Daqui 5 anos, é só essa terceira posição que funciona, ele já não vai ficar tão assediado. Daqui 20 anos, ele domina a dispersidade. É assim que começa, o negócio vai, ó, a escala. Aquilo vai ampliando. Agora, ó, vê se faz sentido isso para você, se tem lógica daquilo que você já sentiu. Eu já consegui perceber em algumas situações, eu pensar mal de mim mesma. Aí eu acho que aí entra o processo do autoassédio. Eu já conversei com ela, ela sabe as coisas que eu já falei, umas verdades para ela. A verdade que eu estou falando, até a favor dela. Que ela, por exemplo, ela tem energia, ela tem muita energia, mas ela não sabia nada disso, uma porção de coisa de repressão, ela agora está caindo em si, você está entendendo? Ela é fora de série nisso, ela pode ir longe com tudo isso que ela tem. Agora, o problema é saber desenvolver essa condição. Agora, ela era totalmente fechadinha, inibida, tirava o corpo fora, não entrava no jogo de jeito nenhum. Atualmente ela está começando. Agora, ó, eu mesmo tenho colocado, espetado ela aí para ver se ela entra na história, para ver se... Professor, eu estou começando a perceber em algumas atividades, né? Até no Recim, numa atividade lá de consciometria, eu consegui perceber, devido ao campo muito intenso, muito positivo, amparo, estava propício para isso. Eu consegui perceber a característica da outra pessoa e eu vi que não era comigo, um exemplo, um traço específico. Sei, mas às vezes é preciso, ainda mais quando está assim em grupo, às vezes é preciso ajudar os outros. Sim. A gente tem que caracterizar bem o que é da gente e o que é dos outros. Então, nesse dia eu consegui perceber que aquilo não era meu, porque a tendência eu te falei isso naquela vez lá, uma das últimas aí que a gente conversou, que eu te falei, ó, leve isso a sério, olha bem isso. O caso aí é muito sério. Agora, gente, uma boa parte da turma toda aqui está na sua condição. Mas a pessoa não dá valor para o que tem. Ela não assume, sabe, o patrimônio que ela é detentora, já possui. Isso aí é que a gente tinha que ter mais confiança.
Professor, isso de assumir, de colocar para fora, tem a ver com aquela abertura que você estava falando antes? Abertura consciencial. Aquilo para chegar naquilo que a Amalo perguntou, mas aquilo já é de profissional. No início é o amador, ele tem que chegar com calma, verificar, apalpar o terreno, ver as coisas com calma, que é o que está acontecendo com ela. Tá. Porque quando o professor falou lá, deu o seu exemplo e falou do xamã também, falou que tanto o senhor quanto ele eram pessoas bem abertas. Eu queria entender um pouquinho melhor, o que é esse ser aberto? Ser aberto é o seguinte, você não tem medo de nada e quer ajudar todo mundo, e a sua intenção sempre é boa. Mas agora, de boa intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de gente que morreu mais cedo, tudo prematuramente. O negócio todo, então, é ter uma coisa que a gente falava, que o xamã não tinha. Eu era mais novo do que ele, mas já tinha. O que é? Está lá, das 20 megatributos. O que é? Discernimento, autodiscernimento. Eu já tinha, por quê? Eu tinha estudado mais do que ele. Então, uma pessoa que estuda, ela chega, sabe, às conclusões mais cedo do que o outro que não estudou. Uma pessoa que for só pelo autodidatismo, ele pode demorar mais a entender certas coisas. Se ele ficar só no autodidatismo. Agora, se ele entrar no estudo formal e ter o autodidatismo, ele engole todo mundo. Ele tem as duas coisas simultaneamente.